Número 15. Qualidade do ar. Respirar 25 cigarros por dia. Nas ruas lotadas das principais cidades de Bangladesh, o próprio ar conta uma história poderosa, uma história invisível, mas profundamente sentida por milhões todos os dias. Ao caminhar pelas ruas movimentadas de Dhaka ou Chattogram, cercado por veículos buzinando, poeira de construção e movimento constante de pessoas, há algo mais presente no ambiente, algo que nem sempre pode ser visto, mas que certamente é notado pelos pulmões. Muitos relatórios e manchetes virais frequentemente afirmam que viver em parte de Bangladesh é como fumar 20 a 25 cigarros por dia. É uma comparação chocante, dramática, quase inacreditável, mas se reflete uma preocupação mais profunda sobre a crise de poluição do ar no país. Embora essa comparação não seja uma medida literal, ela é usada para ajudar as pessoas a entender o quão perigosa pode ser a exposição prolongada ao ar poluído. A realidade é que Bangladesh, especialmente seus centros urbanos, frequentemente está entre os países com os mais altos níveis de material particulado fino, conhecido como PM2.5. Essas partículas microscópicas são tão pequenas que podem entrar profundamente nos pulmões até chegar à corrente sanguínea. Com o tempo, essa exposição pode causar problemas graves de saúde, incluindo doenças respiratórias, problemas cardíacos e redução da expectativa de vida. Mas de onde vem toda essa poluição? As fontes estão por toda parte. Veículos antigos a diesel liberando fumaça preta e espessa. Fornos de tijolos funcionando nos arredores das cidades, queimando combustíveis de baixa qualidade para produzir materiais de construção. Grandes projetos de construção levantando poeira no ar sem controle adequado. Fábricas emitindo poluentes com sistemas de filtragem limitados. E durante a estação seca, a situação piora ainda mais, pois a poeira permanece no ar por períodos mais longos. Para as pessoas comuns, isso não é apenas uma estatística, é a vida diária. Imagine um condutor de rickshaw passando 10 a 12 horas na estrada, respirando ar poluído a cada pedalada. Ou um vendedor de rua parado ao lado de uma rodovia movimentada, cercado por fumaça de ônibus e caminhões. Até mesmo crianças indo para a escola estão expostas a esse ambiente desde cedo. Em muitos bairros, usar máscara já não é apenas prevenção de doenças, tornou-se uma ferramenta básica de sobrevivência contra a poluição. No entanto, nem todos podem pagar máscaras de alta qualidade ou purificadores de ar. Para milhões de pessoas, evitar o ar poluído simplesmente não é uma opção. No entanto, a história não é apenas sobre perigo, também é sobre resistência e mudança. Esforços estão sendo feitos para melhorar a qualidade do ar no país. O governo tomou medidas para regular fornos de tijolos, promover combustíveis mais limpos e introduzir padrões mais rigorosos de emissão. Grupos ambientais estão aumentando a conscientização, plantando árvores e pressionando por planejamento urbano sustentável. Lentamente, as conversas sobre ar limpo estão se tornando mais urgentes e visíveis. E apesar dos desafios, a vida continua. As pessoas se reúnem em parques nas primeiras horas da manhã, quando o ar é um pouco mais fresco. Famílias adaptam suas rotinas. Comunidades aprendem a viver com a realidade enquanto esperam por um futuro mais limpo. Porque em Bangladesh, mesmo quando o ar parece pesado, o espírito das pessoas permanece forte. Esta não é apenas uma história sobre poluição. É uma história sobre sobrevivência, adaptação e a necessidade urgente de mudança em um dos lugares mais densamente povoados da Terra. Número 10. Rios da Morte. Bangladesh é um país definido pela água. Mais de 700 rios atravessam esta terra, moldando sua geografia, cultura, economia e a vida diária de milhões de pessoas. À primeira vista, esses rios parecem belos e cheios de vida, canais largos brilhando ao pôr do sol dourado, barcos de pesca deslizando lentamente e crianças brincando nas margens lamacentas. Mas por baixo dessa superfície calma e poética existe uma realidade muito mais sombria, uma que muitos visitantes nunca veem. Esses não são apenas rios de vida. Em muitos lugares, eles se transformaram silenciosamente em rios da morte. Em todo Bangladesh, rios importantes como Buriganga, Turag, Chitalakia e Karnafuli enfrentam níveis extremos de poluição. O que antes era água limpa e potável tornou-se um líquido espesso, preto e tóxico. Em certas áreas, o próprio cheiro é insuportável,
uma mistura de produtos químicos, resíduos em decomposição e descarte industrial que torna difícil permanecer nas margens por mais do que alguns minutos. O rio Buriganga, que corre ao lado da capital Dhaka, é talvez o exemplo mais chocante. Antes do coração da cidade, hoje ele carrega milhares de toneladas de resíduos industriais todos os dias. Fábricas têxteis, plantas de tingimento e curtumes, muitos deles liberam produtos químicos não tratados diretamente na água. Como resultado, o rio frequentemente se torna completamente preto, sem qualquer sinal visível de vida aquática. Os peixes desapareceram. Os níveis de oxigênio caíram tanto que a água está praticamente sem vida. Mas o perigo não para na superfície. As pessoas ainda dependem desses rios. Para muitas comunidades, especialmente as mais pobres, a água do rio é usada para banho, lavagem de roupas, às vezes, até para cozinhar. Imagine entrar em água cheia de metais pesados, corantes tóxicos e resíduos biológicos, não uma vez, mas todos os dias. Doenças de pele, infecções e problemas de saúde a longo prazo são comuns. Em alguns casos, a exposição a essas águas poluídas está ligada a condições mais graves como danos aos órgãos e câncer. Pescadores, que antes dependiam desses rios para sobreviver, estão entre os mais afetados. Muitos viram sua renda desaparecer à medida que as populações de peixes diminuem. Alguns ainda saem em seus barcos, lançando redes em águas contaminadas, esperando capturar o que ainda sobrevive. Mas até mesmo os peixes restantes muitas vezes não são seguros para consumo, carregando toxinas que entram lentamente no corpo humano. E então existe a ameaça silenciosa sob a água, invisível, mas mortal. A poluição industrial introduz substâncias como cromo, chumbo e arsênico nos rios. Esses metais pesados não desaparecem. Eles se acumulam no sedimento, entram na cadeia alimentar e se acumulam com o tempo. Isso significa que mesmo quando a água parece mais limpa, o perigo ainda pode estar lá, oculto e persistente. Durante a estação seca, a situação piora ainda mais. O nível da água diminui e a concentração de poluentes aumenta drasticamente. Os rios ficam lentos, quase sufocando sob o peso dos resíduos. Em alguns lugares, a água se torna tão espessa e escura que mal flui, mais parecendo lama em movimento do que um rio. No entanto, durante a monção, o oposto cria outro tipo de perigo. Chuvas fortes fazem os rios transbordarem, inundando comunidades próximas. Mas essa água de enchente não é limpa. Ela carrega toda a poluição acumulada, espalhando toxinas para casas, terras agrícolas e fontes de água potável. As colheitas podem ser danificadas, o gado afetado e comunidades inteiras expostas à água contaminada. Apesar desses desafios, a vida continua ao longo dos rios. Ainda se vêem barcos cruzando de um lado para o outro, vendedores vendendo mercadorias nas margens, famílias tentando seguir suas rotinas diárias. Há uma resistência aqui que é ao mesmo tempo poderosa e dolorosa. As pessoas se adaptam porque não têm outra escolha. Esforços estão sendo feitos para enfrentar a crise. Grupos ambientais, iniciativas governamentais e organizações internacionais têm pressionado por regulamentações mais rígidas e melhor gestão de resíduos. Algumas fábricas começaram a instalar estações de tratamento. A conscientização está crescendo lentamente, mas a escala do problema é enorme e o progresso muitas vezes é lento. A verdade é que esses rios contam uma história mais profunda sobre urbanização rápida, crescimento industrial e o custo do desenvolvimento sem regulamentação adequada. Eles são um aviso, um lembrete de que a natureza só pode absorver até certo ponto antes de começar a se degradar. Em Bangladesh, os rios são tudo, mas em lugares como esses, eles se tornaram algo muito mais perigoso. Número 5. O preço das suas roupas. Olhe para o que você está vestindo agora. Uma camiseta, um par de jeans, talvez um moletom. Parece algo comum, confortável, acessível. Mas e se o verdadeiro custo dessas roupas não estiver na etiqueta? Em Bangladesh, a demanda global pela moda rápida criou uma das maiores indústrias têxteis do mundo. O país está entre os maiores exportadores de roupas prontas, fornecendo vestuário para grandes marcas internacionais na Europa, América do Norte e além. Milhões de pessoas dependem dessa indústria para sobreviver. Ela é a base da economia, mas por trás desse sucesso existe uma realidade muito mais complexa. Ao entrar nas zonas industriais de Dhaka, Ghazipur ou Chattogramr,
você encontra enormes fábricas lado a lado. Por fora, parecem símbolos de progresso, mas por dentro, a história é mais intensa. Milhares de trabalhadores, muitos deles mulheres jovens, sentam lado a lado em longas linhas de produção. O som das máquinas de costura nunca para. O ar está cheio de poeira de tecido. O ritmo é implacável. Cada segundo importa, porque a moda global se move rápido e esses trabalhadores precisam acompanhar. Uma única camisa que é vendida internacionalmente por 20, 30 ou até $50 pode render ao trabalhador apenas uma pequena fração desse valor. Os salários no setor aumentaram ao longo dos anos, mas para muitos ainda são suficientes apenas para cobrir necessidades básicas, aluguel, alimentação e transporte. Há pouco espaço para economias e ainda menos para conforto. As horas de trabalho podem ser longas, especialmente durante períodos de alta produção, quando pedidos internacionais aumentam. Horas extras se tornam comuns. Prazos são apertados. A pressão da gestão das fábricas pode ser intensa, porque atrasos significam penalidades dos compradores globais. Mas não é apenas sobre dinheiro ou horas. É sobre segurança. O mundo foi abalado em 2013 com o colapso de Rana Plaza, um dos desastres industriais mais mortais da história. Mais de 1.000 trabalhadores perderam a vida quando o prédio, que abrigava várias fábricas têxteis, desabou repentinamente. Essa tragédia revelou falhas graves na segurança estrutural e nas condições de trabalho. Desde então, reformas foram introduzidas. A atenção internacional levou a melhores padrões de segurança, inspeções e proteção aos trabalhadores. Muitas fábricas hoje são mais seguras do que antes, com infraestrutura melhorada. Mas desafios ainda permanecem, especialmente em instalações menores e menos regulamentadas. E ainda assim, apesar de tudo, milhões de trabalhadores continuam aparecendo todos os dias. Por quê? Porque essa indústria oferece algo que muitos outros setores em Bangladesh não oferecem: oportunidade. Para muitas mulheres, especialmente, o trabalho nas fábricas proporcionou independência financeira, permitindo sustentar famílias, educar filhos e ganhar voz na sociedade. Portanto, a história não é simples. Não é apenas exploração, nem apenas progresso. É os dois ao mesmo tempo. A indústria têxtil de Bangladesh é um paradoxo. Ela impulsiona o crescimento econômico, tira milhões da pobreza extrema e conecta o país ao mercado global. Mas também revela o custo oculto da moda barata, o esforço humano, as longas horas, a pressão constante por trás de cada costura. Da próxima vez que você comprar uma peça de roupa, pergunte a si mesmo quanto ela realmente custou. Não apenas em dinheiro, mas em esforço humano, tempo e sacrifício. Número 3. Amor. Casamento. A tribo Mandi, onde as mulheres compartilham maridos. Profundamente nas colinas verdes do norte de Bangladesh, longe do caos das cidades lotadas e das rodovias barulhentas, vive uma comunidade indígena única conhecida como povo Mandi, também chamado de Garo. Cercados por florestas densas, colinas onduladas e vilarejos silenciosos, seu modo de vida parece pertencer a outro mundo, onde tradições, estruturas familiares e regras sociais desafiam tudo que a maioria das pessoas pensa saber sobre casamento e relacionamentos. Na sociedade bengalesa dominante, o casamento é tradicionalmente patriarcal. Os homens são vistos como chefes da família e a linhagem é traçada pelo pai. Mas entre o povo Mandi, tudo é invertido. Esta é uma sociedade matrilinear, onde linhagem, herança e identidade familiar passam pelas mulheres, não pelos homens. E essa única diferença cultural muda completamente o conceito de amor, casamento e poder. Na cultura Mandi, as mulheres têm autoridade central na vida familiar e social. Propriedades são herdadas pelas filhas, especialmente pela filha mais nova, responsável por cuidar dos pais idosos. Os homens geralmente se mudam para a casa da esposa após o casamento. Esse sistema inverte os papéis tradicionais de gênero vistos na maior parte do mundo. Agora, quando as pessoas ouvem a frase "mulheres compartilham um marido", isso pode parecer chocante ou inacreditável. Mas a realidade é mais complexa. Historicamente, houve casos raros e interpretações culturais dentro de algumas comunidades indígenas onde existiram arranjos não tradicionais, incluindo forma de poliandria ou relações compartilhadas. No entanto, essas práticas não são comuns hoje e muitas vezes são mal interpretadas ou exageradas.
O mais preciso, e igualmente fascinante, é que a sociedade mandi permite que as mulheres tenham grande liberdade na escolha de parceiros, algo raro em culturas mais conservadoras. As mulheres têm voz forte na seleção de seus maridos e os relacionamentos são baseados em acordo mútuo, não em pressão rígida. O casamento entre os mandi não é apenas uma união entre duas pessoas, mas uma conexão entre famílias, guiada principalmente pelo lado feminino. Em alguns casos, quando o casamento não funciona, a separação não é tão estigmatizada como na sociedade dominante. As mulheres podem se casar novamente sem perder seu status social. Outro aspecto único é o papel do Nokron. Na cultura tradicional mandi, o Nokron é o marido da filha herdeira, aquela que recebe a propriedade da família. Ele se muda para a casa da esposa e passa a fazer parte da linhagem dela. Sua posição é importante, mas não supera a autoridade da mulher ou de sua família. Devido a essa estrutura, a ideia de propriedade nos relacionamentos é diferente. O casamento é menos sobre controle e mais sobre parceria dentro do sistema familiar feminino. Embora rumores sobre maridos compartilhados circulem na internet, a verdade está enraizada em um sistema mais amplo de empoderamento feminino e normas sociais flexíveis. A vida nessas comunidades é simples, mas profundamente conectada à tradição. As pessoas dependem da agricultura, cultivam seus próprios alimentos e vivem em vilarejos próximos, onde todos se conhecem. Festivais, rituais e tradições orais desempenham um papel fundamental na preservação da identidade. No entanto, influências modernas estão lentamente mudando esses costumes. Educação, migração urbana e exposição à cultura dominante estão transformando a visão das novas gerações sobre relacionamentos e casamento. Muitos jovens hoje escolhem relacionamentos monogâmicos mais convencionais, misturando tradição e modernidade. Ainda assim, o legado de uma sociedade onde mulheres lideram, herdam e tomam decisões permanece forte. É um exemplo poderoso de como culturas humanas podem ser diferentes e como ideias sobre amor e família não são universais. Número 2. Comida de rua e cozinha bizarra. Entre nas ruas de Bangladesh e você é imediatamente cercado por uma onda de sons, cores e aromas irresistíveis. Isso não é apenas comida. Isso é sobrevivência, cultura e a vida cotidiana acontecendo bem diante dos seus olhos. Dos becos lotados de Dhaka às ruas costeiras de Chattogram, a comida de rua é mais do que um lanche rápido. É um reflexo da identidade do país. Quando o sol começa a se pôr, as ruas se transformam em cozinhas ao ar livre. Os vendedores empurram seus carrinhos, acendem pequenos fogões. Em poucos minutos, menus inteiros ganham vida. O ar se enche com o cheiro de óleo quente, especiarias e carne grelhada. É caótico, intenso e absolutamente inesquecível. Uma das primeiras coisas que você percebe é o quão incrivelmente tudo é acessível. Por apenas algumas moedas, você pode experimentar sabores que parecem ricos, marcantes e profundamente satisfatórios. Mas com essa acessibilidade vem uma realidade que muitos estrangeiros acham chocante. Os padrões de higiene muitas vezes são bem diferentes do que você poderia esperar. Você verá comida sendo preparada ao lado de estradas movimentadas, com a poeira do trânsito se misturando no ar. Os vendedores lidam com dinheiro e comida ao mesmo tempo, às vezes sem lavar as mãos. A água usada para a limpeza nem sempre é filtrada. E ainda assim, os moradores fazem filas sem hesitar. Por quê? Porque, para muitas pessoas, isso não é uma escolha, é a vida diária. Vamos falar sobre algumas das comidas de rua mais populares. Primeiro, alfuxa, também conhecido como pane puri em outras regiões. Pequenas casquinhas crocantes são recheadas com batata temperada, grão de bicuiago de tamarindo azeda e picante. Os vendedores servem rapidamente, um após o outro, enquanto os clientes ficam ao redor do carrinho, comendo frescos antes que se quebrem. O sabor é explosivo, picante, ácido, crocante e viciante. Depois vem o chotpot, um prato quente e reconfortante feito de grão de bico cozido, batatas, ovos e uma mistura de especiarias. É coberto com cebola, pimentas verdes e molho de tamarindo. Cada vendedor tem sua própria receita secreta, tornando cada prato ligeiramente diferente. É bagunçado, é picante e amado por milhões. Mas a comida de rua em Bangladesh nem sempre é simples ou familiar. Alguns pratos podem parecer incomuns, até bizarros para estrangeiros. Veja o chutu, por exemplo, peixe seco.
O cheiro sozinho já é suficiente para chocar visitantes de primeira viagem. É forte, intenso e permanece no ar. Mas, para os moradores, é uma iguaria. Cozido com pimenta, óleo e especiarias, o chutua entrega um sabor poderoso que muitas pessoas crescem apreciando. Não é apenas comida, é tradição. Outra cena chamativa é a preparação de lanches fritos como beguni, berinjela frita, peaju, bolinhos de lentilha e aloo chop, croquete de batata. Eles são frequentemente fritos em grandes panelas escuras cheias de óleo reutilizado, aquecido várias vezes ao longo do dia. O resultado? Um lanche crocante, saboroso e extremamente barato, mas se levanta questões sobre saúde. E então ao famoso chá de rua. Chá, servido em pequenos copos de vidro, é forte, doce e muitas vezes fervido várias vezes com leite e açúcar. As barracas de chá estão em todos os lugares, funcionando como centros sociais onde as pessoas se reúnem, conversam e fazem uma pausa do caos da cidade. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Por trás da cultura vibrante da comida existe uma realidade mais profunda. A segurança alimentar nem sempre é garantida. Alguns vendedores usam corantes artificiais para tornar os pratos mais atraentes. Outros podem usar ingredientes de baixa qualidade para manter os preços baixos. Para turistas, isso pode ser arriscado. Para os locais, é uma troca calculada entre custo e sobrevivência. E ainda assim, apesar de tudo isso, a cena da comida de rua continua prosperando. Por quê? Porque ela representa algo poderoso: resiliência. Em um país onde milhões vivem com renda limitada, a comida de rua fornece refeições acessíveis, cria empregos e mantém comunidades vivas. É rápida, acessível e profundamente enraizada na vida cotidiana. Também há algo incrivelmente humano nisso. Você não está apenas comprando comida, está interagindo com a pessoa que a preparou. Você vê o processo de cozimento, ouve o som da fritura, sente o calor e faz parte do momento. Para viajantes, pode ser ao mesmo tempo emocionante e avassalador. Em um momento você está impressionado com os sabores e no outro está questionando como tudo é preparado. É uma mistura de curiosidade, excitação e cautela. Mas é isso que o torna inesquecível. A comida de rua de Bangladesh não é polida, não é perfeita, é crua, real e às vezes imprevisível. Ela mostra um lado da vida que restaurantes luxuosos nunca conseguem mostrar. Um lado onde o sabor importa mais do que a apresentação e a sobrevivência molda cada escolha. No fim, isso não é apenas sobre comida. É sobre entender uma cultura que próspera no meio do caos, onde até a refeição mais simples conta uma história profunda. E, depois de experimentar isso, você nunca mais verá a comida de rua da mesma forma. Número 1. Capital mundial dos riquixás. Se existe um símbolo que realmente captura o coração das ruas de Bangladesh, é o riquixá de bicicleta. Em nenhum outro lugar do mundo esse simples veículo movido à força humana desempenha um papel tão grande na vida diária quanto em Dhaka, a capital de Bangladesh. Ao entrar nas ruas de Dhaka, a primeira coisa que sobrecarrega seus sentidos é o movimento. Não rápido, não silencioso, mas constante e caótico. E bem no meio de tudo isso estão milhares e milhares de riquixás coloridos se movendo pelo trânsito como peças vivas de arte. É por isso que Dhaka é frequentemente chamada de capital mundial dos riquixás. Ao contrário dos sistemas modernos de transporte de muitas cidades globais, os riquixás em Dhaka não são apenas uma opção secundária. Eles são uma linha de vida. Para milhões de pessoas, especialmente em bairros lotados e becos estreitos onde carros não conseguem entrar, os riquixás são um meio de transporte mais prático e acessível. O que os torna ainda mais únicos é o seu design. Cada riquixá é feito à mão e decorado individualmente. Cores brilhantes, pinturas detalhadas, estruturas metálicas reluzentes e padrões artísticos transformam cada veículo em uma tela em movimento. Muitas dessas artes refletem a natureza, cenas de filmes, símbolos culturais ou até expressões emocionais dos próprios condutores. Nenhum riquixá é exatamente igual ao outro, fazendo as ruas parecerem uma galeria ao ar livre em constante movimento. Mas por trás dessa beleza existe uma história humana muito real. Os condutores de riquixá, muitas vezes vindos de áreas rurais de Bangladesh, migram para Dhaka em busca de sobrevivência. Puxar riquixás é um trabalho fisicamente exigente. Eles passam longas horas enfrentando trânsito pesado, calor extremo e clima imprevisível.
enquanto transportam passageiros pelas ruas mais movimentadas do sul da Ásia. Apesar das dificuldades, esse sistema sustenta uma das maiores economias de transporte informal do país. Para muitas famílias, puxar rickshaw é a principal fonte de renda, pagando alimentação, moradia e educação. Não é apenas transporte, é sustento, dignidade e sobrevivência. As condições de trânsito de Dhaka também desempenham um grande papel em manter os rickshaws essenciais. A cidade é densamente povoada, com ruas estreitas e um número de veículos em constante crescimento. Em áreas onde carros e ônibus têm dificuldade de se mover, os rickshaws se tornam a única solução flexível. Eles podem parar em qualquer lugar, virar facilmente e se mover por espaços que veículos maiores simplesmente não conseguem acessar. Na velha Dhaka, a cultura dos rickshaws se torna ainda mais intensa. Aqui, as ruas são extremamente estreitas, frequentemente lotadas de pedestres, vendedores e veículos disputando espaço. O som das campainhas, motoristas chamando passageiros e negociações criam um ritmo único que define a vida diária da cidade. Curiosamente, os rickshaws em Bangladesh não são apenas transporte, eles também fazem parte da identidade e da tradição. Ao longo das décadas, tornaram-se profundamente ligados à cultura urbana, representando tanto criatividade quanto resistência. Mesmo com a expansão dos sistemas modernos de transporte, os rickshaws continuam profundamente enraizados na realidade diária da cidade. No entanto, o sistema não está livre de desafios. O crescimento do transporte movido a combustível, as regras de trânsito e os esforços de modernização urbana geraram debate sobre o futuro dos rickshaws em Dhaka. As autoridades às vezes tentam restringi-los ou regulá-los em certas áreas, buscando eficiência no trânsito. Ainda assim, para milhões de moradores, eliminá-los completamente é quase impossível, já que eles preenchem uma lacuna que nenhum outro sistema consegue substituir. Ao mesmo tempo, houve mudanças positivas. Alguns rickshaws modernos agora usam materiais melhores, freios mais seguros e designs aprimorados. Os artistas continuam inovando, mantendo a tradição viva enquanto se adaptam aos gostos modernos. No fim, a cultura dos rickshaws de Dhaka é mais do que apenas transporte. É um reflexo da própria cidade, colorida, lotada, caótica, trabalhadora e profundamente humana. Ela mostra como as pessoas se adaptam à vida urbana desafiadora usando criatividade e resistência. Em cada toque de campainha de rickshaw, em cada pincelada de sua arte e em cada quilômetro percorrido pelas ruas movimentadas, existe uma história da alma urbana de Bangladesh se movendo silenciosamente para frente. O que você acabou de ver é apenas um vislumbre de Bangladesh, um país cheio de beleza, luta, resistência e histórias que o mundo raramente conta. De rios tóxicos à poluição extrema do ar, das fábricas de moda global à vida caótica das ruas. Cada canto esconde uma realidade que a maioria dos turistas nunca vê. Mas por trás de tudo isso, a vida continua. As pessoas se adaptam, sobrevivem e seguem em frente de maneiras ao mesmo tempo dolorosas e inspiradoras. Agora me diga, qual parte mais te chocou? E se você quer mais documentários crus e sem filtros como este, não se esqueça de se inscrever, porque a próxima história pode mudar a forma como você vê o mundo para sempre.